Se sintam bem-vindos, confortáveis, porque estamos na casa de Deus e é o melhor lugar para estarmos. Certa vez, Pedro, no Monte da Transfiguração, onde que Jesus resplandeceu suas vestes, ele disse para Moisés e Elias que estavam ali: bom é estarmos aqui. Fazemos das palavras de Pedro as nossas. Bom é estarmos aqui com Deus, com os santos anjos, Espírito de Deus, Espírito Santo, e também com vocês, meus irmãos, meus amigos, nessa noite. O tema que queremos abordar traz como título: só uma coisa te falta. Sabe, irmãos, eu tenho esse desejo imenso, confesso para vocês que gostaria muito que um dia Deus pudesse dizer: Edson, só uma coisa te falta. Que coisa maravilhosa. Vocês não pensam assim como eu? De almejar chegar a esse estado, né? A esse nível. De que Deus possa dizer para nós: só uma coisa te falta. Porque nós cremos que precisa mais coisas. Mas só uma coisa te falta, disse Jesus para alguém. Mas essa coisa, algo que faltava, foi fatalmente para esse jovem, para essa pessoa. Convido vocês a abrir suas Bíblias no Evangelho de São Marcos, capítulo 10. Mateus, Lucas e Marcos, eles destacam essa importância desse momento, desse encontro, desse homem, desse jovem, desse príncipe, um homem da alta sociedade, muito rico, diz a Bíblia, ansiava ter esse encontro com Jesus. Marcos 10, 17, e vamos ler até o 22. A minha tradução diz assim, todos já se encontraram no texto, Marcos 10, Mateus, Marcos, é o segundo evangelho no Testamento. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E então vem e segue-me. Versículo 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Vamos analisar um pouquinho, irmãos e amigos, os bastidores desse caso. Algumas coisas nos chamam a atenção aqui nesse texto. Uma delas, pessoas de bens, pessoas da alta sociedade, príncipes, pessoas ilustres daquela época, eles não corriam. Eles mantinham um protocolo, e você pode observar em toda a Bíblia, Jesus, o príncipe dos príncipes, nunca você vai encontrar que Jesus andou correndo. Eles não corriam. Mas o texto nos diz, da palavra, que esse homem quebrou o protocolo. Ele correu ao encontro de Jesus e se ajoelhou. Fez tudo certo. O que mais importava realmente, o que mais importa para a nossa vida, realmente é correr o mais rápido possível para perto de Cristo. Aquele homem, a Bíblia diz que ele era um príncipe. Ele era provavelmente o primogênito da família. Ele tinha responsabilidades, deveres, até a herança do primogênito era 50%. Ele tinha direito.
Mas ele também tinha muitas incumbências, ele tinha que ser o principal método, principal instrumento nas mãos de Deus para ser o líder espiritual da família. Realmente ele tinha que ser um modelo, um exemplo. E ele levava esse título como príncipe, provavelmente ele era o primogênito daquela família. A escritora americana Ellen White, ela faz um comentário muito interessante nesse texto. Ela diz o seguinte, que apesar daquele jovem ser inteligente, rico, provavelmente tinha cursado as melhores faculdades da época, ele ansiava aquela paz que só Jesus podia dar. Ela comenta dizendo que o jovem estava observando a Jesus há muito tempo. E o meio e o jeito como Jesus tratava as pessoas, como ele amava as pessoas, porque Jesus tinha sempre uma palavra de conforto e de esperança para o cansado, para o abatido. Como Jesus recebia as crianças, aquilo foi atraindo aquele jovem rico, aquele príncipe, que ele ansiava aquela paz que Jesus estava transmitindo para aquelas pessoas quando entrava em contato. E o primeiro ponto que me chama a atenção, e eu creio que nós devemos atentar para isso, é que apesar de sermos, ou parecermos sermos como aquele homem, aparentemente no século 21, cara saudável, eu acredito que toda a igreja gostaria de ter uma pessoa assim, né? Fazendo parte do quadro, do hall de membros, do livro da igreja. Nem riqueza, nem fama pode preencher aquele vazio existencial. Aquele jovem, a palavra de Deus nos diz que ele ansiava algo mais, que a fama, os dotes intelectuais, o dinheiro que ele tinha, não o preenchiam. E essa é uma lição que nós não podemos esquecer nunca. Tudo isso é importante, mas nós necessitamos de Cristo em nossa vida. Essa é a primeira lição desta noite. Só Jesus pode nos dar realmente aquilo que nós estamos buscando. A segunda lição que compartilho com vocês é do bom trato. Nós devemos a cada dia contemplar Jesus, como ele agia, como ele tratava as pessoas. E Ellen White diz que a maneira que Jesus tratava as pessoas, com atenção, com amor, né? Com amor desinteressado, atrai pessoas a Cristo. Assim como atraiu aquele jovem, que aparentemente, segundo o mundo, ele não precisava de nada. Ele tinha saúde, era jovem, boa aparência, era príncipe, era rico. Podia certamente comprar tudo que o mundo oferecesse naquela época. Mas ele necessitava de Jesus. Jesus, ao receber aquela adoração, que lhe é digno, porque ele é nosso Salvador, nosso Deus, ele tenta iniciar um diálogo com aquele jovem. Ele diz: por que me chamas bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Que extraordinária humildade de Jesus, né? Sendo Deus, não usurpou o lugar de Deus, Pai. Por que me chamas bom? Cristo queria aqui iniciar um diálogo com aquele jovem. Cristo queria realmente ouvir dele o que era bom para aquele jovem. O que realmente importava na vida. O que era mais interessante. Esse príncipe tinha em alta conta sua justiça própria, diz a Ellen White. Não pensava na verdadeira falta. E aí Jesus diz para ele: só uma coisa te falta.
Que coisa extraordinária, irmãos, é a atitude de Deus para conosco, pecadores que somos. Uma coisa extraordinária aqui, a palavra de Deus está nos mostrando que Jesus não lança em rosto os nossos pecados. A Pena Inspirada diz que Jesus olhou para aquele príncipe, aquele jovem, e o amou muito, assim como olha para nós e nos ama muito. Mas aquele foi um momento todo especial, porque Jesus estava reorganizando a sua igreja. E aquele jovem ia fazer parte. Jesus queria muito que aquele jovem fizesse parte. Vocês sabem que Judas Iscariotes, ele nunca recebeu o convite para ser um discípulo. Você sabia disso? Mas a Bíblia diz que todo aquele que vai a Jesus, de maneira nenhuma ele lança fora. E Judas Iscariotes teve a sua chance. Assim como nós estamos tendo a chance. Mas o jovem rico realmente foi um convite todo especial de Jesus. Jesus ansiava que aquele jovem rico fosse semelhante a ele. Jesus queria muito que aquele jovem fizesse parte da sua primeira igreja, os 12 discípulos. E ele anseia no seu íntimo, que aquele jovem o aceitasse o convite. E ele lê seu caráter, seus pensamentos, e ele diz: meu jovem, só uma coisa te falta, só uma. Aquele jovem, muitas vezes nos representa, no século 21. Se perguntássemos hoje para todas as pessoas que estão me ouvindo, se vocês querem herdar a salvação assim como eu quero, vocês diriam que sim. Eu tenho certeza. Aquele jovem realmente, o seu desejo, a sua pergunta, que farei para herdar a vida eterna? Ele queria a vida eterna, não há sombra de dúvida. Mas havia um problema. E há um problema para nós, há um obstáculo em nossa vida. Há tentações no século 21. A salvação não está baseada em obras. Aquele jovem, quando Jesus diz: queres entrar na vida, guarda os mandamentos de Deus. Ele diz: mas Senhor, mestre, tudo isso eu tenho feito em toda a minha juventude, em toda a minha vida. Sabe uma coisa? Nós não guardamos a lei para sermos salvos. Nós guardamos a lei porque estamos sendo salvos. Deus está nos encaminhando. Ele aceita a nossa obediência como resposta de amor ao que Ele fez na cruz. Aí é aceitável diante de Deus. Quando Jesus diz para aquele jovem: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres. Vem e segue-me. Aquele jovem calculou o valor. Eu digo para vocês nesta noite que todos nós precisamos fazer algumas renúncias na vida. Aquele jovem analisou o pedido de Cristo e achou muito caro o reino de Deus, seguir o Evangelho. Quem sabe muitas pessoas no século 21 estão pensando: mas eu tenho que me desfazer das minhas coisas, não tenho muitas, sei lá, tenho que me desfazer. Não é isso que Deus está dizendo para nós hoje. No caso do jovem, ele precisava se desfazer do embaraço. O coração daquele príncipe estava dividido entre querer a vida eterna, mas amava o tesouro terrestre. Não há mal nenhum em você cuidar das suas coisas. A Bíblia chama que nós somos e deveremos ser mordomos de Deus. Tudo que passa em nossas mãos deve ser bem cuidado, bem administrado.
Porque se nós formos fiéis no pouco que Deus nos coloca em nossas mãos, um dia Ele vai abrir as portas do céu e vai dizer para nós: filho meu, filha minha, você administrou por mais que fosse pouco que passou em tuas mãos, você foste fiel no pouco. Sobre o muito eu vou te colocar, entra no gozo do teu Senhor. Que coisas maravilhosas que estão sendo reservadas para os salvos. Aquele jovem calculou o valor e achou muito caro a salvação, a promessa de Cristo, seguir o Evangelho. E ele retirou-se triste, diz a Bíblia, porque amava as suas riquezas. O Evangelho de Deus, irmãos, é simples, é claro, fácil de entender, mas ele tem um preço a ser pago. Muitas coisas nós temos que renunciar para entrar no reino de Deus. Não sei se estou falando para alguém nessa noite que precisa abandonar o pecado, quem sabe um vício acariciado, um problema oculto que só Ele, Deus, sabe. Eu não sei, mas Deus o sabe. E Deus está nos dando a oportunidade maravilhosa, assim como deu para aquele jovem, de ter um encontro com Ele. Aquele jovem chegou pertinho de Jesus, se ajoelhou na frente dele, olhou para o rosto do rei e disse: eu quero herdar, o que farei? Muitas pessoas hoje estão dispostas, quem sabe, a pagar altas somas de dinheiro para alcançar um lugar no céu. Mas graças a Deus que não é assim. Que seria de nós se tivéssemos que pagar uma alta soma? Mas Cristo nos oferece gratuitamente na cruz. Ele pagou o preço. Aquela frase que Cristo disse, com as últimas forças que lhe restava: Pai, está consumado, está feito. Em outras palavras, Cristo queria dizer: Pai, paguei o preço do pecador. Tudo foi feito. Vocês que me ouvem nesta noite, e os nossos amigos internautas também, ninguém poderá dizer: Senhor, eu estou fora da cidade, porque o Senhor não fez tudo que podia ter sido feito. Ninguém poderá dizer. A cruz de Cristo, aquele madeiro pesado que estudiosos dizem que pesava 100 quilos, não fora feito para Jesus, mas Ele carregou. A cruz que era minha e tua, Ele carregou. Ele fez tudo. Ninguém poderá dizer que Deus não fez tudo para que estivéssemos com Ele na vida, na Canaã celestial. Jesus mostrara ao jovem a importância de ser fiel. Os nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles estavam no jardim por pouco tempo, naquela prova de não comer o fruto que Deus o proibira. Mas eles não passaram no teste. Imediatamente, quando eles pecaram em comer o fruto, em desobedecer, o que aconteceu com eles? Foram expulsos do jardim. Deus nunca vai tolerar o pecado, irmãos. Ele nos ama tanto, a tal ponto de se entregar na cruz do Calvário. Mas Ele odeia o pecado. O pecado é tão repulsivo para o universo, que levou o Filho de Deus, o que tinha de mais precioso no céu, a morrer uma morte de cruz. A pior morte, na época, instituída pelos romanos para causar pavor, medo para as nações, para os desobedientes, para os foras da lei, foi implantada a morte de cruz. Muitas pessoas ficavam dias penduradas na cruz. Ou às vezes resolviam quebrar as pernas das pessoas que estavam ali, causar mais sofrimento, para se verem livre daquele corpo no madeiro, e para, quem sabe, ir mais cedo para o descanso. Os soldados faziam isso. Por isso que quando eles chegaram em Jesus, vendo que Jesus estava morto, eles não quebraram as pernas, porque a profecia dizia que nenhum osso de Jesus seria quebrado. Mas eles traspassaram o lado com a lança, para ter certeza que realmente Jesus estava morto.
Cristo viu nesse príncipe exatamente o auxílio de que necessitava, caso viesse a tornar-se seu cooperador. Jesus está olhando para nós hoje, irmãos, é um santo privilégio. Jesus está olhando para nós e vendo que nós podemos contribuir na música, na pregação do Evangelho, nos estudos bíblicos, nos pequenos grupos, na oração intercessória. Ele está olhando para nós hoje e está nos admirando. Ele não vê como nós somos pecadores, condenados à morte. Ele olha para nós e fica almejando como aquele jovem príncipe. Se você me aceitar, quanta coisa você vai fazer no meu reino, na minha obra. Isso é um santo privilégio, irmãos, que nós temos. Deus poderia encarregar os anjos de fazer essa obra, mas Ele concede-nos a oportunidade. Uma outra lição importante é que todos somos chamados a ser verdadeiramente representantes de Jesus. Ele olha para nós hoje, no século 21, e vê príncipes, princesas no seu reino, mas ainda não aqui na terra. Temos uma missão a cumprir. Jesus hoje está nos chamando, irmãos, para realmente reforçar o seu exército de testemunhas, que conte para as outras pessoas o que Jesus está fazendo. O amor manifestado àquelas crianças, aquelas pessoas que estavam em contato com Jesus, atraiu aquele príncipe de tal forma que ele quebrou o protocolo. Ele saiu correndo, provavelmente os seguranças, pessoas importantes que estavam com ele, ele deixou para trás. Ele quebrou o protocolo, ele correu aos pés de Cristo e suplicou: bom mestre, que farei para lhe dar a vida eterna? Ele queria a vida eterna, mas ele olhou para trás. Ele ficou pensando: é muito caro, como me desfazer das propriedades que tenho, da conta bancária farta? Sua afirmação de haver observado a lei divina era um engano. Mostrou que as riquezas eram seu ídolo. Não podia guardar os mandamentos de Deus enquanto o mundo ocupasse o primeiro lugar e as suas afeições. O nosso coração, ele é mais ou menos assim, a mão fechada, o tamanho dele. Mas às vezes nós fizemos ele tão grande, guardamos tantas coisas. Mas a Bíblia diz que só uma coisa deve ocupar o trono do nosso coração: Jesus. Isso é uma coisa que não podemos esquecer nunca. O jovem disse a Cristo em seu coração: não te posso dar tudo. A última lição desta noite diz assim: todos seremos provados, todos, de uma maneira ou de outra, todos seremos provados. O que você vai dizer para Jesus quando Ele colocar responsabilidades sobre os seus ombros? Você vai pedir para Deus te dar ombros fortes ou cargas leves? Você vai fazer como aquele jovem diz: olha, por enquanto não, ainda não. Você vai se retirar triste ou vai dizer: mestre, me capacite, eu quero a vida eterna, eu quero fazer tudo que tiver ao meu alcance. Cristo está disposto a aceitá-lo. Cristo quer que você realmente entregue-se a Cristo todo o coração, não dividido. Que Deus nos capacite, nos dê o poder necessário do Santo Espírito, para que realmente, no trono do nosso coração, que ele é pequeno, desse tamanho, Jesus possa triunfar, e que sejamos administradores fiéis, para que quando Ele voltar, Ele possa realmente olhar para nós e dizer: olha, filho meu, não falta nada. A minha graça, o meu poder, o poder do Santo Evangelho na tua vida, triunfou. Não falta nada. Agora,
pode entrar pelas portas da Cidade Santa. Que seja uma realidade, que seja uma prioridade em nossa vida. Permitir que só um reine, triunfe em nosso coração, Jesus Cristo. Amém. Boa noite. Nós vamos agora passar por um momento muito especial, tão aguardado, que é o nosso momento de oração em grupos. Então, vou pedir para vocês que se reúnam em grupos de 4 ou 5 pessoas, um grupo pequeno para que todos possam falar, para fazer nossos pedidos e agradecimentos.